Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos a dupla Bruno e Igor e estaremos aqui para apresentar mais um trabalho de PA para vocês hoje no capítulo Programação Dinâmica. Então, nossa primeira questão aqui de nível hard, ela é, a gente teria que encontrar a maior subsequência, então você só pode ir para a esquerda, direita, cima e embaixo, e você tem que encontrar a maior sequência de números de forma crescente. Então, nesse caso aqui é 4, nesse caso aqui é 3, e você vê que as setas podem ir em qualquer direção. Então, para resolver essa questão, a gente acabou utilizando o memoization, então a gente já chega inicializando ele como todo mundo como zero, e aí depois a gente inicializa aqui, ó, a gente vai chamar para cada uma dessas posições para saber qual que é a sua maior posição, e aí se ela for maior, a gente vai substituindo. Então tá aqui nossa função recursiva, que a gente verifica só se está dentro do grid, se estiver dentro do grid e o seu adjacente for um número maior, a gente pode chamar mais um, e chamar recursivo para essa próxima função para a gente saber. E aí, então, aqui a gente vê se o maior é indo para o lado direito, para baixo ou para cima. E aí a gente vai substituindo e por fim a gente atualiza o nosso memoization. E aqui a gente também já tem o nosso memoization. E é isso, essa questão. Vamos agora então para a questão também de nível hard, longest valid parentheses. Bem, essa questão ela é bem simples, é uma questão bem clássica, né, dessas questões de algoritmos, que é basicamente você validar se uma sequência de parênteses ela é válida ou não, se vai ser parênteses que abrem e que fecham, né, são complementares, opostos. A gente vai começar aqui no nosso primeiro loop for pelo índice 1 e a gente vai iterando até o final da nossa string que a gente recebe. A cada caractere, a gente vai ver se esse nosso S de I, né, que é a posição que a gente está, é um parênteses de fechamento. Se ele for um parênteses de fechamento, a gente vai olhar o anterior se é um de abertura. E se isso ocorrer, né, isso vai significar que os parênteses são válidos. Se o nosso I for maior que 2, a gente vai atualizar o nosso memoization, né, o nosso dp de I, e atualizar isso para que fique o dp de I menos 2 mais 2, né, que a gente vai andar duas posições aí. Para fazer a verificação, a gente vai olhar se o caractere anterior ele vai formar um par com o atual e se o código vai verificar se existe uma sequência válida anterior dessa, né, se ela já foi estabelecida. A condição vai ser que o i menos, o nosso dp de i menos 1, né, seja maior que zero, e isso vai garantir que a gente tenha espaço suficiente para verificar um par de parênteses. Se o nosso S de I menos o dp de I menos 1 for o abre, aí isso vai significar que a gente pode formar uma sequência válida e isso vai incluir a sequência anterior. Muito bem. Então agora vamos para a nossa próxima questão, que é o número máximo de eventos que a gente pode atender. Então, nessa questão, ela é basicamente o nosso interval scheduling com pesos, porém ela vai ter a peculiaridade de não poder ter a quantidade arbitrária. A gente tem um limite de eventos que a gente pode atender, que é o nosso K. Então, aqui na nossa função, a gente vai primeiro ter a nossa struct fim, que ela é apenas uma hash para a nossa matriz eventos. Então, a gente inicializa ela, depois a gente ordena ela pelos usuários de fim, que é o nosso E. Quando está ordenado, então, depois a gente vai fazer uma busca binária para o nosso P, porque em casos muito grandes, fazer uma busca linear para ter o nosso P acaba sendo ineficiente. Por fim, a gente vai ter o nosso DP, que é o nosso memoization. Então, agora com o nosso memoization, a gente vai inicializar ele como zero. Ele inicializado, a gente vai passar pela nossa matriz. Acaba sendo uma matriz e não apenas um vetor, justamente pela questão do K. Então, a gente tem a quantidade do nosso K pela nossa, pelos nossos eventos. Então, por isso que acaba ficando bidimensional. E aí depois a gente vai, então, iterando e incluindo. Aqui no nosso J é quando a gente vai iterando pelo K eventos, se a gente ainda não estourou eles. E aqui no I a gente vai incluindo as nossas possibilidades de eventos. Então, a gente vai fazendo isso de maneira interativa e preenchendo a nossa matriz. Por fim, o nosso resultado vai ser quem está no nosso lado inferior direito, que é o nosso evento size menos um e K. Então, indo agora para a nossa última questão, número de músicas em uma playlist. Bem, essa questão, né, o objetivo dela, a gente vai receber três valores, né, que vai ser um número total de músicas disponíveis, um goal objetivo, que vai ser o número total de músicas que a playlist deve conter, e um K, que é o número máximo de músicas que podem ser repetidas. E o nosso objetivo é formar uma playlist, basicamente. A gente vai começar fazendo o memoization, né, criando nosso DP, nosso vetor, que vai ser bidimensional, então vai ser uma matriz, e a gente vai inicializar tudo com zero. Após isso, a gente vai começar os nossos laços. O primeiro for, ele vai interar sobre o nosso número de playlists, o número total de músicas que a gente vai ter nessa playlist, né? E o segundo for, ele vai interar sobre o número de músicas diferentes que podem ser usadas. Então o nosso primeiro for, ele vai de 1 até o nosso goal, e o segundo for, ele vai de 1 até o nosso n. Depois, a gente vai ter a expressão, né, o dp de i menos 1 e o ii menos 1 vezes o nosso n vezes ii menos 1. Bem, essa expressão, ela vai basicamente calcular o número de maneiras que a gente pode adicionar uma nova música na playlist.
Aqui, o nosso DP de i-1 e i-1, ele vai representar o número de playlists com a música i-1 e i-1. Então, vai ser a combinação de músicas diferentes que a gente pode fazer. E o nosso n menos ii-1 vai ser o número de músicas restantes que ainda não foram usadas. Depois disso, a gente vai verificar se o nosso ii é maior que k, ou seja, a gente vai verificar as músicas diferentes que vão poder ser repetidas, né, que ele dá a nossa regra de repetição, e a gente vai ver se o número de músicas ii vai ser maior que o k. Assim, o código vai permitir que algumas músicas sejam repetidas. E a gente vai ter depois que aí a gente vai adicionar o nosso dp de i-1 e i vezes o i-k, que vai contar a maneira de músicas diferentes que a gente pode ser usada. Sem ultrapassar o limite de k, é claro. E por último, a gente só vai retornar o nosso dp de go na posição n ali, né? Então vai ser o go e n. Perfeito. Muito obrigado a todos que estão assistindo e até a próxima.